Olá, meus caros amigos do nosso curso de primeira fase da OAB. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui dando sequência às nossas aulas de resolução de questões, aquelas aulas práticas onde, além da teoria que você já teve nas aulas regulares, a gente avança um pouquinho mais e tenta entender o perfil do seu examinador, tenta entender como é feita a questão. Quais são os pontos que eu tenho que ficar atento para não cair nas pegadinhas, errar uma questão de bobeira? Vocês estão percebendo aí, ao longo dessas aulas, que uma alternativa ou outra é completamente descabida, não faz o menor sentido, e geralmente você fica em dúvida entre 2 até 3, dependendo. Geralmente 2. E é aí que você tem que se atentar, porque a diferença, o que vai fazer você acertar ela ou não, são pequenos detalhes, pequenas palavras, um qualquer, um somente, um todo, ou uma questão de prazo, certo? De órgão que é competente. São esses mínimos detalhes, que é por isso que eu quero que você assista essas aulas com atenção, se possível, reveja, certo? É importante ver uma vez, reveja, treine bastante questão, certo? Faça questões, pegue as provas anteriores, tá? No site da FGV você consegue localizar, faça e vamos que vamos, porque eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Importante você acreditar e, óbvio, não ficar parado, tem que treinar, tem que estudar. Vamos para a questão, então, colocando aí na tela. Questão número 1 do nosso encontro de hoje. Como determinado minério vem obtendo alto preço no mercado mundial devido a grandes quantidades compradas pela China, olha só, hein? O Estado membro alfa recorre ao governo chinês para obter um empréstimo, com vistas à construção da infraestrutura necessária à sua extração. Sabedor do fato, o prefeito do município Beta, onde se localiza o principal porto do Estado alfa, também solicita o empréstimo à China para viabilizar o melhor escoamento do minério. Concedidos os empréstimos com estrita observância da sistemática constitucional e gastos dos recursos, sistemática constitucional, lembra das finanças públicas, que nós vimos num bloco anterior aí. A crise no setor público acaba por inviabilizar o pagamento da dívida contraída pelos entes federativos. Tanto o Estado quanto o município acabaram devendo, deram um calote no governo chinês. Insatisfeita, a China ajuiza a ação, como era de se esperar, né? Ajuiza a ação no Brasil contra o Estado alfa e o município Beta. Assinale a opção que indica competência para processar e julgar as matérias. Professor, então aqui o tema que nós estamos trabalhando é competência de um órgão do judiciário, concordam? Ele disse que foi ajuizada uma ação pelo Estado chinês, contra o Estado e contra o município. Toda vez que ele quiser abordar a questão de competência, você tem que ficar esperto com os principais artigos cobrados em provas. Então, anota aí. Você vai ficar esperto com o artigo 102 da Constituição, que fala de competência do STF. Quero que anote aí também o artigo 105, também da Constituição, que fala da competência do STJ. Na sequência, você vai anotar o artigo 109, que fala da Justiça Federal. Então, basicamente, a sua prova cobra um desses aí. E a Justiça Estadual, professor? Vejam, a Justiça Estadual, ela tem previsão lá no artigo 125, mas ela tem aquele caráter residual. Ou seja, eu vou por exclusão. É caso do STF? Não. É caso do STJ? Não. É da Justiça Federal? Não. Então, se não é nenhum desses, sobrou o quê? Justiça Estadual. Essa é a ideia. Ela é por exclusão, ela tem caráter residual. Então, o tema aqui envolve um Estado estrangeiro, certo? Um país e um Estado membro da nossa federação. E também envolve um Estado estrangeiro e um município do Brasil, um município localizado dentro do nosso território, um município brasileiro. Lembra que nós trabalhamos num bloco anterior a questão
da tal das causas estrangeiras. Tá lembrado disso? Que nós falamos, olha, cuidado com as causas estrangeiras, inciso 2º do artigo 109, que ele diz lá, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Causa estrangeira, um Estado, ou seja, um outro país, e um município. Então, opa, achamos aqui um fundamento. A Justiça Federal vai julgar o caso envolvendo a China e o município. E o município. Ele não falou de Estado aqui, ele falou só município ou pessoa domiciliada. Então, eu vou aqui nessa ideia, eu vou na hipótese restrita. China, município, quem vai julgar então? Justiça Federal, artigo 109. E aí, professor, e o Estado? E o Estado alfa, para onde que vai essa ideia, essa ação? Para onde ele vai? Vejam, se não é Justiça Federal, será que vai ser o STJ? Será que vai ser o STF? Vamos primeiro no STF? Quem sabe? Vamos começar já, né, do topo. Vamos lá no STF. O artigo 102, que traz a disposição do STF. Vamos ver se fala alguma coisa aqui, ó. Aí você vai pesquisando, você vai correndo atrás. 102. Olha se não se enquadra aqui, ó. A linha E do artigo 102, inciso 1º. Litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado ou o Distrito Federal ou território. Opa, encaixou aqui. Então, ó, cuidado, anota aí. Põe um óbis no teu caderno. Se a briga é Estado estrangeiro, município ou pessoa, Justiça Federal. Se a briga é Estado estrangeiro, União ou Estado, DF, quem julga? O STF, de modo originário. Então, uma vai começar na Justiça Federal, juiz federal, e a outra direto no STF. Perfeito. Guardou? Muito bem. Com isso, a gente consegue responder. Então, vamos só voltar aqui, pegar o finalzinho. Assinale a opção que indica a competência para processar e julgar as matérias. O STF nos 2 processos? Não, está errado. B. O STF na relação jurídica entre China e Estado alfa? Sim, vimos que ok. E o STJ na relação China e município beta? Errado. Só uma observação. O STJ teria competência do recurso, o ROC, da Justiça Federal. Lembra? Causas estrangeiras, o ROC vai para o STJ, mas aqui ele está falando de competência originária, onde vai começar a ação. Então, letra B está fora. Letra C. O STF na relação jurídica China e Estado, ótimo. Juiz federal na relação China e município beta, por expressa determinação constitucional, perfeito. Letra C de casa. E letra D. Tribunal de Justiça do Estado alfa, posto que não havendo interesse da União nos negócios jurídicos firmados, os órgãos da Justiça Federal não podem solucionar as lides. Então, não tem nada a ver. Então, essa alternativa D fala de Tribunal de Justiça, não. Lembre-se que a Justiça Estadual, ela é residual. Primeiro eu vou verificar se não é o caso das outras justiças. Se não se enquadra em mais nada, aí você vai para estadual. Então, letra C de casa, campeão, é a correta. Segunda questão que a gente traz para vocês. Carlos pleiteia determinado direito que fora regulado de forma mais genérica no corpo principal da Constituição e de forma mais específica no ato das disposições constitucionais transitórias, o famoso ADCT. O problema é que o corpo principal da Constituição e o ADCT estabelecem soluções jurídicas diversas, sendo que ambas as normas poderiam incidir na situação concreta. Carlos, diante do problema, consulta um advogado, você aí que está nos assistindo, para saber se a solução do seu caso deve ser regida pela norma genérica oferecida pelo corpo principal da Constituição ou pela norma específica oferecida pelo ADCT. Com base na Constituição, assinale a opção que apresenta a proposta correta dada pelo advogado. Meu amigo, você que está nos assistindo aqui, é importante fazer uma distinção para vocês. Vejam,
norma originária, corpo principal da Constituição, do artigo 1º até o artigo 250, são normas constitucionais, por óbvio. O ADCT, que vem na sequência, seria aí um anexo da Constituição, vamos pensar assim, do artigo 1º ao 114, também é norma constitucional. De modo que, se ambas são normas constitucionais, significa que, em relação a elas, cabe controle de constitucionalidade, certo? Só para a gente relacionar os temas aqui. São ambas normas constitucionais. Lembrando que a única coisa que está fora da Constituição, que não é norma constitucional, não tem força vinculante, é o preâmbulo. O STF já disse que o preâmbulo é uma mera carta de intenção. Tá? O que está disposto lá não vincula, não é obrigatório, ninguém precisa seguir. É uma intenção do legislador constituinte. Agora vem a questão. Eu tenho duas normas constitucionais que estão com um conflito aparente. Elas se enquadram numa mesma situação. Uma norma genérica, a parte do corpo principal, e a norma específica que está lá no ADCT. Lembre-se das aulas de ED. Diante de duas normas regulando o mesmo caso, que princípio é que vai incidir aqui? Sendo uma genérica e outra especial? Princípio da especialidade. São normas do mesmo patamar. Então, vai prevalecer aquela mais específica. É assim que você resolve essa questão. Uma questão teórica aqui, obviamente. Então, veja, letra A. Como o corpo principal da CF possui hierarquia superior a todas as demais do sistema jurídico, deve ser aplicável e afastado da aplicação das normas do ADCT. Não, está errado. Por quê? O corpo é igual ao ADCT. E ambas são normas constitucionais. Todas têm o mesmo parâmetro. Todas têm a mesma hierarquia. Não há uma que se sobrepõe à outra. Letra B. Como o ADCT possui o mesmo status jurídico das demais normas do corpo, a norma específica do ADCT deve ser aplicada no caso concreto. Essa daqui que eu falei, princípio da especialidade. Especialidade. É isso. Ela é específica, ela prevalece. Letra B de bola, está correta. C, como a ADCT possui hierarquia legal, já está tudo errado aqui. A ADCT é norma constitucional, pessoal, não é legal. E D, como a ADCT possui caráter temporário, está errado. O ADCT é temporário? Quer dizer que hoje ele não tem mais efeito, não vige mais? Óbvio que não, está errado, certo? Há, de fato, algumas normas do ADCT que elas não produzem mais efeitos porque elas se exauriram. Elas produziram os efeitos no momento oportuno, no momento adequado, e hoje não mais. Mas o ADCT tem um monte de norma que até hoje está vigente, não é temporário. Ela faz parte da Constituição. Beleza? Então riscamos a D, ficamos com B de bola mesmo. Próxima questão. Ao constatar que numerosas tribos indígenas que ocupam determinadas áreas em caráter permanente estão sendo fortemente atingidas por uma epidemia de febre amarela, ó a febre amarela de volta aí, né? Não só os indígenas, mas no Brasil inteiro. O governador do estado Alfa remove-as da localidade de maneira forçada. Os índios estavam lá, ele viu, olha, tem epidemia, vamos tirar eles de lá. Dada a repercussão do caso, logo após a efetivação da remoção, já foi feita. Submete suas justificativas à Assembleia Legislativa do estado Alfa. Então o governador falou, vou tirar os índios daqui, tirou, mas ó, é uma questão polêmica, eu vou submeter, para dar legitimidade, na visão dele, à Assembleia Legislativa. Informando que o deslocamento das tribos será temporário. Eu só tirei, diz o governador, por causa da epidemia, e que ocorreu em defesa dos interesses das populações indígenas da região. A Assembleia Legislativa termina por referendar. Ela falou, beleza, concordo com a ação do chefe do Executivo. Sobre o ato do governador, com base no quadro acima apresentado, assinale a alternativa, a afirmativa correta. Meu amigo, vejam só, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo aí, vejam só. O tema aqui é
índios, indígenas. Professor, é um tema que pode ser perguntado? Respondo, sim. Seu examinador adora aqueles temas da ordem social. Do artigo 193 até o artigo 232, vira e mexe, cai tema disso. Educação, saúde, previdência, assistência, certo? Cultura, indígenas. Pode cair questão envolvendo esse tema. Quando se falar de indígenas, eu quero que você anote aí, ó, o artigo 231 e 232. E a ordem social que eu mencionei a vocês, para também ter anotado aí, quem não, eventualmente não assistiu a aula, é o título 8º da Constituição, que vai do 193 ao 232. Fecha com os índios. Vamos lá. Qual seria a alternativa aqui que é apresentada? Será que o governador poderia tirar os índios? E mesmo com esse respaldo, com esse referendo do Congresso, isso seria válido? Do Congresso não, esse referendo da Assembleia? Vamos ver o que aparece. Letra A. Ele agiu em consonância com o sistema jurídico constitucional brasileiro, pois é de competência exclusiva do chefe do Executivo decidir quais as medidas a serem tomadas nos casos que envolvam o perigo de epidemia. Cuidado, pessoal, cuidado, cuidado. Sobre o tema, como eu disse que tem a ver com o artigo 231, vá aí ao parágrafo 5º. É expresso. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendo do Congresso. Ó, já estava até antecipando para vocês. Ó, do Congresso, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a sua população ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato, logo que cessada aquela situação. Então, cuidado. Indígenas tem a ver com união. Já começa pensando nisso. Os indígenas têm a ver com a união. Ainda que o território indígena, as terras estejam dentro de um estado, falou de indígena, lembra da união. Se é união, você vai pensar no âmbito do presidente da República e no âmbito do Congresso. Então pensa nisso, certo? O governador então podia tirar os indígenas, mesmo que fosse numa situação de epidemia? Não. A resposta aqui é negativa. Por quê? Ele precisa de aval, precisa de referendo de quem? Do Congresso. Quem deu? A Assembleia Legislativa. Ela não é órgão competente para tanto. Então, é uma vedação expressa no parágrafo 5º do artigo 231. Então, aqui, agiu em consonância com o sistema? Não. Não agiu em consonância com o sistema, pois o princípio da irremovibilidade dos índios de suas terras é absoluto. Cuidado com isso. Direito absoluto. Será que existe? Via de regra, não. Os índios não podem ser retirados? Podem. Nós acabamos de ver. Então, não é absoluto. C. Agiu em consonância com a Constituição, pois, como seu ato foi referendado pelo Legislativo do Estado, respeitou os ditames. Errado. D. Não agiu em consonância com o sistema jurídico constitucional, posto que, no caso concreto, as autoridades estaduais não poderiam ter decidido de modo conclusivo pela remoção das tribos. De fato, a alternativa D de dado. Os indígenas aqui não poderiam ser removidos por ato do governador, mesmo com respaldo da Assembleia Legislativa. Necessário que o Congresso se manifeste. Então, guarda, indígenas tem a ver com união. E te digo mais, ó, com base no artigo 109, Justiça Federal, é ela que julga sobre direitos indígenas. Questões envolvendo os indígenas são julgadas pelo juiz federal. Com base no artigo 109, ó, quem quiser anotar, 109, inciso 11, disputa sobre direitos indígenas. Falou disso, lembre-se então da Justiça Federal. Próxima questão. Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Tá ótimo.
Então era um estrangeiro que se naturalizou brasileiro. No ano de 16, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, cocaína, no território francês, entre os anos de 2010 e 2014. Então ele foi condenado em 16 por ilícito cometido em 2010 e 14, envolvido com tráfico de drogas. Antes da condenação, em 2015, o Jean passou a residir no Brasil. Então, ele cometeu ilícito entre 10 e 14, veio para o Brasil em 15 e foi condenado em 16 na França. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, o Jean procura um advogado e questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado então responde que, segundo o sistema constitucional jurídico brasileiro, a extradição... Então, lembre-se que com base no artigo... Vou até anotar aqui, com base no artigo 5º, inciso 51 da nossa Constituição, brasileiro nato jamais pode ser extraditado. Jamais. E o naturalizado pode ser extraditado no caso de crime comum antes da naturalização ou envolvido com tráfico ilícito de drogas. Lembrou disso? Disposição expressa. A gente trabalha isso na aula de nacionalidade também. Extradição e brasileiro. É possível. O nato, atenção, brasileiro nato, jamais será extraditado. Nunca. O Brasil nunca manda. E o naturalizado? Duas hipóteses. Se ele cometeu um crime comum, qualquer crime do Código Penal ou da legislação penal extravagante, antes de ser naturalizado, ou seja, antes de concluir o processo, ele foi cometer o crime e foi condenado. Pode, então, perder a nacionalidade. E, consequentemente, vai ser extraditado. E também, se esse brasileiro naturalizado estiver envolvido com o tráfico ilícito de drogas, pode ser extraditado? Também pode. E aqui, tanto antes quanto depois, tá? Não importa. No caso do tráfico, pode ter sido o crime cometido antes da naturalização ou depois, o Brasil manda mesmo. Com isso, vamos lá. Qual que é o caso aqui, a situação do Jean? Ele era naturalizado e está envolvido com tráfico ilícito. Logo, pode ser extraditado? Sim, né, pessoal? Vamos ver a alternativa A. Não é possível, já que a Constituição, por não fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, já está errado. A Constituição faz distinção, sim. Inclusive, há cargos só de brasileiro nato. Você lembra? Cargos privativos. Letra B. Não é possível, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados. Extradita, sim. Está fora a letra B. C. É possível, pois a Constituição prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após a naturalização. Perfeito. Letra C de certo. É essa mesmo. D. É possível, pois a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro? Não, né? Não é qualquer brasileiro. É o brasileiro naturalizado que pode ser extraditado. Então, está fora aqui, ficamos com a letra C mesmo. E para a gente encerrar, a última questão. O chefe do Poder Executivo do município Ômega, mediante decisão administrativa, resolve estender aos servidores inativos do município o direito ao auxílio alimentação, contrariando a súmula vinculante 55 do STF. Para se insurgir contra a situação apresentada, assinale a opção que indica medida judicial que deve ser adotada. Chefe do Executivo dando auxílio alimentação para servidor que não trabalha mais, inativo. Tem cabimento isso? Óbvio que não. E ele já disse que isso encontra respaldo numa súmula vinculante do STF. Então eu tenho um ato administrativo, uma decisão administrativa que contraria a súmula vinculante. Sobre o tema, anota aí, artigo 103A da Constituição, que fala da súmula vinculante. Importante você ter isso em mente.
E lá diz que se um ato administrativo ou uma decisão judicial contrariar súmula vinculante, cabe a medida chamada reclamação constitucional, para preservar a competência e garantir a autoridade da decisão do STF. Então, a medida aqui é uma reclamação, pessoal. Vamos ver as alternativas. Cabe adir perante o STF? Não. Por que não cabe adir? Porque é uma decisão administrativa, é ato concreto, não é ato normativo. Está fora. Letra B, mandado de injunção, com o objetivo de exigir legislativo municipal edite lei regulamentando a matéria. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com MI. É uma norma constitucional de eficácia limitada não regulamentada. Ele não disse isso. Letra C, reclamação constitucional, com o objetivo de assegurar a autoridade da súmula. Perfeito. Letra C, de campeão. E D, habeas data, com o objetivo de solicitar explicações à administração. Não, tem a ver com informação do próprio impetrante, não tem nada a ver com habeas data. É reclamação mesmo, com base no 103A, certo? Mais especificamente ainda, se você quiser anotar, 103A, seu parágrafo 3º. Vamos colocar aqui, ó, para você anotar. 103A da Constituição, no seu parágrafo 3º. Diz exatamente isso. E essa é uma súmula importante, ó. É uma das últimas súmulas vinculantes que foram criadas. Então, você deve passar, como eu já disse, os olhos nas súmulas vinculantes. Meus amigos, então, diante disso, a gente encerra mais um encontro, encerra mais essa resolução de questões. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Eu sei que às vezes eu falo um pouco rápido, mas o ideal é você assistir mais de uma vez. Você pode pausar, pode anotar e vai captando aí, pegando as principais dicas. Tá certo? Então, com isso, eu me despeço. Um grande abraço e até mais.